Página 32. Vamos! Falava o seguinte. Todas? Falava o seguinte na página 32, questão 8. Considere o seguinte experimento realizado na Terra. Um corpo de massa 1 kg movimenta-se ao longo de um plano horizontal sob a ação de uma força de 50 newtons, paralela ao plano. Então tá, não custa desenhar, né? O cara não fez desenho, eu vou fazer. Um corpo de 1 kg é empurrado com uma força de 50 newtons. No caso, existe uma força de atrito cinético entre o corpo e o plano, 1 newton. Essa força de atrito só pode estar atuando oposta ao movimento, ao deslizamento no caso. Suponha que este mesmo experimento fosse realizado em Marte, o mesmo corpo sendo puxado pela mesma força sobre o mesmo plano horizontal. Sabendo que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, é maior que na superfície de Marte, pode-se afirmar que o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano na Terra vale 1. E aí, como é que acha o coeficiente de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal. Foi visto isso? Foi. Se pediu força de atrito, coeficiente de atrito, o mínimo que eu espero de copia é a fórmula da força de atrito. Quanto vale a força de atrito? 1, falou no enunciado, 1 newton. Aí tu bota 1 no lugar da faca. Honesto, né? Ele pediu um coeficiente de atrito, então tu está atrás do μ. Quem é a normal? A normal é igual ao peso na horizontal, né? Outra aula já. A normal é igual ao peso na horizontal. Além disso tem a força F e tem a força de atrito. A normal é igual ao peso, já que o corpo não está nem afundando nem flutuando aceleradamente. E o peso é M vezes G. A massa é 1, a gravidade é 10, a normal vale 10. Se a normal vale 10 e a força de atrito vale 1, 1 dividido para 10 é igual a μ. μ é igual a 0,1. Bobão, ele disse que valia 1. Falso. Tu vê, né? Se tu fez essa questão e nem tentou fazer a conta, eu considero que na verdade que não houve a tentativa, né? Honesta, né? Tu não leu a questão, né? Se tu não fez nem tentou fazer a conta. Então tu vê, aí já fico meio preocupado. Tomem cuidado, meus amigos. Era fundamental o teu cálculo ali, não era um cálculo difícil. Letra B. Em Marte, o módulo da força que o plano faz sobre a Terra, reação normal, é maior do que na Terra. Para resolver essa questão, nós vimos que a normal era igual ao peso. Em Marte, a normal vai ser igual ao peso. E como é que é o G em Marte? É igual ao da Terra? Ele falou que em Marte o G é menor. Se o G em Marte é menor, a normal será menor. Ele disse que era o módulo da força que o plano faz sobre o corpo é maior do que na Terra. O que é isso? É menor. Marte atrai com menos intensidade os objetos. Então, a força com que a superfície marciana fará nos objetos, num objeto igual, né, ao objeto aqui na Terra, será menor. Se o peso dos objetos em Marte é menor, normal também será menor. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano tem o mesmo valor na Terra e em Marte. Tu vê, cara, do que depende o coeficiente de atrito? Nós discutimos isso. Do que depende o μ? Depende da qualidade da superfície, né? Do tipo de material e do acabamento superficial, certo? Ele não falou que era o mesmo corpo? Ele não falou que era a mesma superfície? Então o coeficiente de atrito não tem por que mudar. O coeficiente de atrito depende dos corpos que estão se arrastando. Então se eu levei o cara para Marte, mas estou esfregando as mesmas superfícies, eu aceito que o coeficiente de atrito deva ser o mesmo. Na humildade, vamos analisar as outras. Em Marte, a força de atrito seria maior que na Terra. Força de atrito é μ vezes a normal. O μ é o mesmo, mas a normal é a mesma? Não, como a normal é menor, a força de atrito
esse número diminui, a multiplicação diminui, a força de atrito diminui. Ele disse que a força de atrito ia ser maior, né? Vai ser menor. Mas o atrito não depende do peso. A força de atrito depende da normal, né? Que tem a ver com o peso, geralmente. Quanto menor a Terra estiver puxando, no caso Marte vai estar puxando menos, Sim, o peso vai ser menor. sim. Por isso que a normal é menor, por isso que a força de atrito é menor. Ele disse que era maior. Certo? O coeficiente em Marte, a força de atrito seria maior. Não, menor, porque o nosso está perfeito. Menor. Acabou. Então confirmamos que era a letra C. Olha, a parte bonitinha era a letra A, né? Que de repente se o cara troca peso por massa e não é normal por massa e não por peso, aí acabaria dando 1, né? Ele poderia achar que era a letra A. Então, primeira vez que a gente faz uma continha aí, usando força de atrito, né? Que não tenha sido o exemplo que eu fiz com vocês. Questão 9. Questão 9. Valeu, meu querido. Deixa eu pegar um pouquinho. Falar o seguinte. Um bloco de massa M move-se em linha reta com velocidade constante, resultante zero, sobre uma superfície horizontal rugosa, então tem atrito, sob a ação de uma força F constante horizontal. Ou o cara fez até o desenhozinho do bloco e disse que tinha a força F para frente, tinha o peso e tinha a normal, e tinha uma forcinha de atrito atuando no sentido oposto. E tem que ter o mesmo módulo da força F, como eu acabei de comentar. Já que a velocidade é constante, a força resultante é zero. Primeira lei de Newton. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície horizontal é μ. Na figura, os vetores P e N representam respectivamente o peso e a força normal de reação. A força de reação normal, devido ao contato do bloco com a superfície horizontal. Sério? O vetor de aceleração da gravidade no local é G. Os módulos das forças F, P, N e da força de atrito, FAT, são todos representados, né, respectivamente por F, P, N e FAT. Tu vê, né, na hora de fazer o desenho, o cara foi bem categórico. Desenhar um vetor, tem que ter a setinha em cima da letra para dizer, isto é um vetor. Mas na hora de falar do módulo, aí então ele tira a setinha. Quando ele tira a setinha, ele está falando só do número que representa o vetor, não mais do vetor em si. O módulo da força de atrito pode ser escrito como μ vezes F. E aí, o módulo da força de atrito é o μ vezes o F? Verdadeiro? Falso, né? Força de atrito é μ vezes quem? Vezes N. E o N é igual a U? Então eu poderia trocar o N por P nesse caso, mas não por F. Bom. Letra B. A força de atrito tem módulo constante com intensidade dada por μ vezes P. Na verdade, é μ vezes P. Na humildade, vamos ver as outras. O módulo da força de atrito pode ser escrito como FAT igual a μ que multiplica N menos P. Tá louco? N menos P vai dar zero. E 0 vezes o μ dá zero. Não pode ser nulo a força de atrito, senão haveria aceleração. Não pode. Letra D. A força de atrito tem que ser igual ao F. Não é o F mais alguma coisa. É igual. Elas têm que ter o mesmo módulo. A força de atrito é igual ao F, o módulo delas. Bom. Letra E. A força de atrito cinético tem módulo variável. Não é variável. Tem que ser igualzinho à força F. Ele falou que a força F era variável? Não, a força F é constante, logo o atrito é constante. Não, confirmamos que era a letra B. Vou emendar aqui, vou fazer a 10 aqui rapidinho. Cara, se fizer exercício, aprende física. Se não fizer, não tem cura, não tem jeito. Questão 10. Um bloco de massa mzão é puxado por uma força F sobre uma superfície plana e horizontal, figura abaixo. E quando tem força oblíqua é sempre mais chatinho. Se tem força oblíqua, qual deveria ser o primeiro passo? Como? Decompor. Yeah. O bloco move-se com velocidade constante. Se a velocidade é constante, Newton nos disse que força restante zero. Temos que, ter assimilado isso já. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície em função de F, M e θ e da aceleração gravitacional G é... Cara, que cretino essa questão. O cara quer que eu ache o μ.
E ele não deu número, ele deu letra. Letra trava a gente, né, cara? Letra é brabo, a letra faz a gente travar. Tem que ficar ligado. Primeiro passo, vamos lá, vamos decompor aquela força F. Vamos decompor a força F em Fx. Fx. Fy, me ajudem. Fx é coisa linda, com ângulo multiplica por cosseno. Fy é rapidão, hein? Sem ângulo seno. Se nós fôssemos desenhar ou fazer o diagrama de corpo livre para aquele corpo, se nós fôssemos substituir a F pela Fy e pela Fx, além delas, que outras forças eu devo colocar? Tem o peso, tem atrito, e isso, a normal. A normal até poderia ser zero, né? Caso o Fy se igualasse ao peso, né? Mas nós não sabemos disso, então temos que supor que a normal existe. Se a força resultante é zero, olha para o eixo X. O que tu pode falar no eixo X? Que a FAT é igual a Fx, obrigado. E olha para o eixo Y, o que tu pode falar? N mais Fy, as duas forças para cima, é igual ao peso. Ele pediu μ, né? Força e atrito é μ vezes a normal. E quem é o Fx? É F vezes cosseno, não é isso? Se eu quiser achar o μ, eu tenho que pegar a normal que está multiplicando e passar. O μ vai ficar igual a F vezes cosseno dividido pela normal. Só que a normal vai ser o peso menos o Fy. O que é peso? M e Fy. F vezes... Cara, olha que questão satânica. Quem é que vai no lugar da normal, então? Quem vai no lugar da normal é o mg menos F vezes seno. Pô, essa é top. Esse é o tipo de questão que derruba o aluno. O aluno, para matar essa questão, ele tem que estar muito fera, cara, na matéria já. Certo? Tinha letrinha para isso? Tinha Fzão vezes cosseno, que divide M vezes G menos F vezes seno. G, C, del. Coisa linda, hein? Letra B. Ah, professor, tu errou porque era para usar Mzão. Pô, daí tu me quebra as duas pernas, né? É verdade, o cara pediu para usar Mzão ali. Só não vou responder para ti para não ser grosseiro. Certo? Mzinho eu coloquei no lugar do Mzão. Muito bem. Tinha mais, não tinha? Que horas que é o nosso recreio mesmo? 10 minutos. Comer grande. Tenho 12 minutos, cara. Corrigiu a carrinho de mão já de exercício, tem 12 minutos ainda. Gertrudes, vamos que vamos.